Mateus, capítulo 6, de 1 a 8, mas também leremos 16 a 18. Vamos ler juntos? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao Pai Celeste. Quanto, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua direita o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Agora o verso 16 até o 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer os homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. Pedi o presbítero Mário fazer uma oração. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, estamos em Tua presença para agradecer, Senhor, as bênçãos que Tu tem derramado sobre nós. Também, Deus Pai, estamos agora nesse momento para ouvir Tua palavra, que vai ser exposta. Estamos gratos, Senhor, por mais esse dia de vida, Senhor, que Tu nos concedeste. Esteja, Deus Pai, abençoando também aqueles que estão ouvindo pela internet, que Tu esteja tocando os corações deles, Senhor, a mesma mensagem que nós vamos receber. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Sermão do Monte. Começa lá no capítulo 5, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo. Momento especial, quando Jesus não só ensinou aos seus discípulos, como também aquela multidão, de alguma forma, se aproximou e ouviu esta mensagem, que nós temos chamado de o centro da própria palavra, no sentido de trazer muitas informações importantes a respeito de Jesus, a respeito da lei. E nós, então, estudamos, em primeiro lugar, a questão do caráter do cristão nas bem-aventuranças. Depois, sal e luz, que era a influência do cristão. E por último, estudamos a justiça do cristão, baseado nesses 6 tópicos aqui. Nós chamamos de contrastes, antíteses. Enquanto ouviste o que foi dito,
Eu, porém, vos digo, Jesus explicando a lei, aprofundando a lei, mostrando na prática o que é a lei. Matar não é só o homicídio na prática em si, mas no coração, no ódio, até mesmo numa palavra, num xingamento. Adultério, da mesma forma, o adultério pode ser cometido com os olhos, quando nós, com intenção impura, olhamos de alguma forma maliciosa. Divórcio, como eles acreditavam que era uma coisa simples, né? Não está tudo bem, vamos divorciar, e Jesus disse que é por causa do coração duro de vocês que houve essa possibilidade, mas não é para todos os casos. Os juramentos, quando eles juravam por Deus, somente naquilo que era de interesse deles, e outras coisas eles não cumpriam. E nós vimos que a palavra deve ser sim, sim, não, não. E a vingança e o amor, no sentido de que nós não devemos usar o olho por olho, né, no sentido literal, de prejudicar, de fazer o mal para alguém, mas dar a outra face, perdoar e amar. Então esse é um tópico que nós debatamos algumas semanas. E agora vamos falar da piedade do cristão, baseado aqui em 2 semanas. Essa semana nós vamos falar aqui dessa questão da hipocrisia dos fariseus. E depois estudaremos a oração do Pai Nosso, a oração dominical, falando dessa religiosidade formal, mecânica, daqueles homens que são chamados de pagãos. Os fariseus oravam, davam esmola, jejuavam para aparecer, pareciam piedosos. Os fariseus oravam, orações repetidas, rezas, mas não tinha uma oração firme, uma oração certeira. Então vamos ver aqui a religião do cristão, não hipócrita, mas real. Passagem que nós acabamos de ler, Mateus 6, de 1 a 6. Nós lemos até o 8, e depois de 16 a 18. Estávamos falando sobre justiça, né? Justiça do cristão, correto? Justiça do cristão. A justiça, ela pode-se dizer que ela é complexa, né? Tem 2 dimensões, a questão moral e a questão religiosa. A questão moral, nós vimos lá no homicídio, no adultério, na questão de tudo aquilo que se faz, né? Questão moral. E agora a justiça, nesse aspecto religioso, no aspecto da nossa fé. Se nós realmente estamos expressando a nossa fé, se a nossa adoração é justa, né? Ela é verdadeira ou não. E aí nós então começamos aqui no verso 1, bem claro aqui, seria um resumo de tudo, né? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao Pai, ao vosso Pai celeste. Então é uma advertência para não exercer a justiça diante dos homens com a finalidade, com o fim de ser visto. Sempre quando leio aqui, eu cito que um pouco mais atrás nós falamos a respeito de que nós devemos ser luz, né, diante dos homens. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. E nós, claro que nós devemos estar sendo essa luz do mundo, servindo a Deus. E a justiça, ela não pode ser escondida, mas a justiça é para a glória de Deus. As nossas boas obras não são para a nossa vã glória, para a vaidade, mas para a glória de Deus. E aí nós entramos então na questão aqui, que Jesus apresenta 3 exemplos.
a esmola, a oração e o jejum. Começando aqui o verso 2 a 4, a questão da esmola. Pois quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o fim de seres glorificados pelos homens. Repare que a gente leu há pouco, né? Que Jesus está instruindo os seus discípulos, Jesus está instruindo a multidão. Ele não está aqui ensinando aos fariseus, ele não está falando direto aos fariseus, ele usa os fariseus como exemplo ruim, mas ele está ensinando o que se deve fazer. Então ele não diz, vocês não devem dar esmola. Ele diz, vocês devem dar esmola, mas quando deres esmola, não sejais como os fariseus hipócritas. Então nós percebemos aqui, esse primeiro tópico, a esmola, que a questão não é tanto sobre o que a mão está fazendo, mas o que o coração está pensando quando a mão age. Nós devemos ser generosos, devemos doar, mas a generosidade não basta. Percebe que é a mesma ideia, quando a gente falou de homicídio, que não é só matar, mas que é xingar, que é no coração querer o mal para o outro, é a mesma ideia. Jesus vai ampliar a lei. A gente, na verdade, quando a gente vê uma lei, a gente quer tentar reduzir o máximo, né? Para cumprir a lei sem sofrer muito. E o que Jesus faz é exatamente ao contrário. Existe uma lei, o que mais você pode fazer para cumprir essa lei? Quanto mais você pode se doar para cumprir essa lei? E é um recurso importante para nós. A piedade ela é algo que exige de nós. A entrega, a dedicação. Não é algo, vou fazer só um pedacinho aqui. Não precisa de fazer tanto, não precisa de orar tanto. Não, o que eu puder ampliar nessa lei, ou em qualquer prática espiritual, conforme a vontade de Deus, nós devemos fazer. E fazer conforme o ensinamento de Jesus. Por isso que a gente tem esse ensinamento, né? Para que a gente aprenda a fazer. Sobre a questão de uma esmola, aqui diz que existem 3 possibilidades. Você pode ajudar alguém querendo o louvor dos homens, seja da pessoa que você está ajudando, da família dessa pessoa, da sua igreja que está vendo que você está ajudando, seja de quem. Ou você pode, de forma anônima, ajudar uma pessoa, mas você mesmo está alegre com você mesmo, se congratulando com você mesmo, e dizendo como eu sou bom, olha, eu ajudo todo mundo e nem conto para ninguém, né? Ninguém está sabendo que eu sou um bom doador. Ou você pode exatamente estar ajudando alguém, desejoso da aprovação de Deus e de ajudar realmente o próximo. Mas aqui abaixo a gente vai perceber que a ideia é só essa, ajudar é por ajudar. Percebe como é difícil? Porque quando nós fazemos qualquer coisa, em algum aspecto, o nosso coração tem essa dificuldade de, vamos dizer, eu estou fazendo, mas não é para aparecer. Porque nós realmente temos essa dificuldade. Então, quando alguém fala o nosso nome, parece que a gente já se sente melhorzinho, né? Quando alguém fala, olha, o fulano fez isso bom. É difícil você falar, no todo da glória a Jesus, mas no fundo você está lá um pouquinho pensando, agora eu recebi um reconhecimento, né? Agora descobriram, né? Demoramos, mas descobriu o quanto eu sou bom. Então é difícil isso, até mesmo quando a gente faz e ninguém vê, o que passa pela nossa cabeça? Hoje, nota 10 para mim, né? Ajudei as pessoas, né? Fiz isso, fiz aquilo. E a questão aqui, ele está chamando a esmola como um exemplo de uma atitude, vamos dizer, piedosa da nossa parte, deve ser feito como um cumprimento daquilo que a gente entende na Bíblia como que nós devemos ajudar o nosso próximo e mais nada. João 5,44,
Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurai a glória que vem do Deus único? Como isso acontece? Um procurando glória do outro. Tá bom, mas você não procura a glória que vem de Deus? Agradar a Deus? João 12:43 diz: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amaram mais a glória dos homens, ou seja, buscaram agradar aos homens e receber a glória dos homens, mais do que agradar a Deus e receber a glória de Deus. Quanto tempo a gente gasta tentando agradar aos homens, falar coisas, fazer coisas para agradar aos homens? A gente tem esse mesmo tempo para agradar a Deus, buscar a glória de Deus? Então os fariseus demonstravam um grande apetite pelos elogios, e isso faz com que aquele ato deles se perdesse todo sentido. Jesus aqui, de certa forma, está ridicularizando aqueles homens. Quando ele fala, quando deres esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, você tenta imaginar a figura de um fariseu vindo pelo caminho, todo com aquela roupa de fariseu, né? Aquela roupa que se destacava, e já os tocadores de trombeta, tocando aquela trombeta, e ele indo até uma caixa lá especial para depositar as ofertas, né? Isso é uma moedinha, uma por uma, né? Tim, tim, fazendo aquele barulho. Aí sempre tem uma justificativa, né? A justificativa era: não, mas a gente está dando oferta e está tocando a trombeta, não é para aparecer, é para chamar os pobres, né? Porque eles descubram que a gente está aqui dando oferta para eles. E sempre tem uma desculpa, mas na verdade eles queriam eram os aplausos e elogios. A gente sabe isso porque Jesus está falando. Jesus conhece o coração. Nós vamos citar mais exemplos aqui. Nós temos uma grande dificuldade para julgar as pessoas. Nós não conhecemos os corações, mas Jesus conhece. Vou voltar a falar sobre isso aqui. Jesus está chamando aqueles de hipócritas. O que é um hipócrita? A palavra hipocrisia é a mesma palavra usada para ator, como se eles estivessem simplesmente desempenhando um papel. Não era do coração aquilo que eles estavam fazendo. Quando o texto diz: ignore a tua esquerda o que a direita faz, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Aquele princípio de que nós não devemos contar nem para nós mesmos. Lembra que eu disse que são 3 situações? 2 negativas e uma positiva. Uma situação é quando você faz para o outro ver, outra situação é quando você faz para você ver. E quando ele diz ignore, é como algo impossível, né? Mas você mesmo esqueça o que você fez de bom. Faça por fazer. Fique lembrando, como eu ajudei aquela pessoa, como eu fui bondoso com aquele outro. E se um dia essa pessoa for mal contra você, aí você vai, eu ajudei tanto aquela pessoa, agora ela não está me pagando, né, o que eu fiz. Nada disso. Você ajudou porque aquela pessoa precisou, não é para ela te pagar em algum momento. Então não lembre. Se é uma pessoa que dá muitos presentes, nem lembre disso, só dê os presentes e esqueça. Garanto que a pessoa que foi beneficiada por você dificilmente esquecerá de que foi ajudada. Então isso basta. Teu pai que está em secreto. O propósito de dar a esmola não é aparecer, mas é servir a Deus. É essa frase aqui que eu queria dizer. O propósito de dar a esmola é aliviar o desespero dos necessitados. Ou seja, não é ficar pensando nela e não é ficar esperando que as pessoas agradeçam. O Pai em secreto te recompensará. E aí vem a frase: a única recompensa que o verdadeiro amor deseja, quando dá ao necessitado, é ver o alívio desse. Então,
quando a gente fala e o Pai te recompensará, talvez passe pela nossa cabeça, eu vou ter uma recompensa, né? Eu vou ganhar em dobro, gastei um dinheiro com essa pessoa humilde aqui, depois Deus vai me dar um dobro. Mas não é por isso que você vai ajudar alguém. A alegria é que aquilo serviu. Às vezes a gente tem dificuldade, né? Você vai dar um presente para alguém, será que ela vai gostar? Será que vai servir para aquela pessoa? E a felicidade é saber que alguém recebeu algo que nós demos e aquilo está servindo. Só isso, mais nada. Isso significa o nosso amor. Vamos para a segunda parte aqui, a oração do cristão. 5 e 6. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Mesma coisa aqui. 2 homens orando, encontraste o motivo das suas orações, ou das orações, e as suas recompensas. Mais uma vez, ele tem, pode deixar, ele tem o desejo de aparecer. E é uma coisa que é difícil, né? A gente queria aparecer pela nossa piedade, fechar os olhos, levantar a mão, e como que as pessoas estão me vendo, olha, estão me vendo como eu sou piedoso, ou como eu sou piedosa. É triste, mas acontece. A ênfase aqui também é interessante do gostam de orar. Gostam de orar. Gostam de si mesmo, da oportunidade que a oração pública lhes dá, de se exibirem. Gostam de muitas coisas. Isso aqui é muito sério. Por que eu gosto de ir à igreja? Porque lá eu vou cantar, eu vou aparecer, porque lá é tão bom, né? Eu gosto da igreja, tem um lanchinho depois do culto, eu gosto de tal reunião. Então, como eu disse, Jesus olha para aqueles fariseus, ele conhecia o coração. Nós não temos como fazer isso, né? Seríamos injustos de olhar para o nosso irmão e falar, aquela pessoa só vai na igreja para aparecer ou para cantar, no dia que ela não canta, ela nem vai na igreja. Quem somos nós para ficar julgando? Cada um tem que prestar conta de si mesmo. Então, quando eu venho à igreja, eu gosto do quê? Eu gosto de estar aqui diante de Deus, de orar, de ouvir, de arrepender dos meus pecados. Por isso que a gente vive uma dificuldade de hoje em dia, no sentido que eu sempre falo, né? Os cultos cada vez estão mais, entre aspas, agradáveis e agradando as pessoas. Um batalhão de som, de imagem, de fumaça, aquelas programações que você sai de lá e fala, nossa, mas que material, que igreja, que qualidade, aquele som, aqueles cantores, aquele pregador maravilhoso. Eu gosto muito da igreja. Então, como eu disse, eu não quero julgar, não estou julgando A ou B ou C. Mas há uma grande possibilidade de muitas pessoas estarem gostando do culto, do ambiente, dos bancos, do ar-condicionado, de tudo mais. E gostando até da oportunidade que eles têm ali de demonstrar a sua fé, de dar o seu testemunho, de fazer a sua pregação, de aparecer. A oração é algo muito importante. Nós devemos ser disciplinados em orar, né? Não é que nós não devemos orar, mas nós devemos buscar verdadeira motivação e a forma correta de nós estarmos orando. Aqui o texto diz, já receberam a recompensa, ou seja, esses que oram para ser visto, a recompensa é ser visto. Tá bom, já receberam. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Recompensará. Pai em secreto, entra no teu quarto. Como os cristãos devem orar? Entra no teu quarto e fechada a porta, orarás, disse Jesus. É claro que aqui não é uma proibição a oração pública, senão a gente não poderia mais pedir para alguém orar na igreja, não podia ter uma reunião de oração,
onde as pessoas oram. Aqui se fala a respeito de uma oração pessoal. Eu lembrei aqui do fariseu, quando ele estava orando, ele estava fazendo uma oração pessoal em público. Obrigado porque não sou como este publicano, eu oro tantas vezes, eu faço isso. Não era tipo de oração do fariseu? Isso era oração para ele fazer no quarto dele. E acho, apesar que não era oração para fazer em lugar nenhum, né? Uma oração dessa, obrigado que eu sou tão muito bonito, sou muito bom. Então, aquele momento com Deus especial nosso é na oração secreta, no tal do quarto. Aqui a ideia do quarto não é simplesmente um lugar, digamos assim, que não tenha barulho, que não tenha distração, como também isso é importante, mas dá a ideia de um lugar secreto, de um lugar na presença do Senhor. Aqui diz que a palavra quarto, ela tem um significado aqui de sala de depósito, uma sala onde se guardava tesouros. E uma sala onde se guarda tesouros, quando você entra nela, os tesouros já estão lá. É como se você fosse lá buscar um tesouro e você pode pegar esse tesouro. Já tem tesouro te esperando no quarto da oração, na qual você vai lá orar. Seu momento secreto com Deus, seja onde for, vai orar. E aí você está pronto para orar em público. Provavelmente tem pessoas que oram no público, mas também depois não tem nem tempo para orar em casa, né? Durante a semana. Então nós devemos ter a nossa oração lá em secreto. O terceiro tópico, para não demorar muito, o jejum. 16 a 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de pareceres aos homens que jejuam. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Já os discípulos de Jesus não jejuavam. E aqui não está dizendo é certo não jejuar. Ele está ensinando como jejuar corretamente. Aqui é um fato interessante. A gente fala muito sobre a necessidade da oração e da leitura bíblica, não é? Mas a gente não fala muito sobre vamos jejuar. E o que Jesus diz lá em Mateus 9,15? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ele até disse, os discípulos aqui não estão orando, eles não estão jejuando, não estão de folga, mas depois que eu for embora, vai ser tempo de jejuar. Ou seja, nós deveríamos enfatizar mais a necessidade da oração, da leitura bíblica e do jejum. Quando ele ensina, como Jesus diz, como jejuar, pressupõe que faríamos, ou seja, que estamos jejuando. Se você precisa aprender como jejuar, é porque você precisa jejuar. Se você não vai jejuar, para que você vai aprender? Vocês devem jejuar assim. Ele podia falar, jejuar não tem mais isso, não precisa mais. Complicado, né, irmãos? O que é jejum? Em primeiro lugar, principalmente jejuar, é humilhar-se diante de Deus. E aí a gente percebe, né? Então, são vários textos, eu não vou lê-los, mas fala a respeito de jejum como uma expressão, por exemplo, de penitência pelos pecados, a tristeza pelo pecado. Eu estou triste estou me sentindo culpado e eu não estou nem com fome pela situação que eu estou vivendo. Essa mesma tristeza ela pode ser por problemas que nós passamos. Quando a gente perde um ente querido, a primeira coisa que a gente perde totalmente é a fome, né? Você está num velório, estou com uma fome, acabar logo esse velório aqui, eu tenho que comer um x-tudo ali, né? Você não quer saber de se alimentar. E quando nós estamos passando por situações na vida, decisões, momentos importantes, ou simplesmente um ato de estar buscando mais fortalecimento espiritual. O jejum, ele mexe com um dos hábitos mais fortes, básicos do homem, que é a fome. E a Bíblia fala algo que também a gente nunca cita, né? Que a gula é um pecado mortal, não é? A glutonaria não vão herdar o reino dos céus.
E quando se fala desses pecados, a gente entende que o comer, o se alimentar, é algo que parar de se alimentar, jejuar, é algo que é um exercício espiritual de domínio próprio. O jejum, ele traz essa ideia aqui de nós estarmos contritos em relação à vida. O jejum também é uma forma da gente compartilhar a necessidade de alguns. Tem gente que passa fome, às vezes a gente acha que não tem, né? Tem gente que passa necessidade. E aqui no comentário ele fala que você pode deixar de comer para dar para alguém essa comida, ou dar o valor dessa comida para alguém. Por que não? Mas os fariseus jejuavam mais para aparecer. E uma coisa que é difícil que eles faziam aqui é desfigurar o rosto, se mostrar contristados. Ou seja, todo dia você acorda, você faz a sua higiene, se lava, se arruma, tal. Mas no dia do jejum, eles não vou nem tomar banho direito, não vou me arrumar, ainda vou pôr um pano de saco, vou me encher de farinha aqui, vou me mostrar abatido. Para quê? Que as pessoas falassem, olha lá que consagrado esse homem aí, está em jejum. Então eles faziam algo espiritual, mais uma vez, para aparecer. Qual é a instrução? Quando você jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo, se arrume, verso 17. Unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Assim teu Pai em secreto te recompensará. Então a piedade, né, é algo especial que Deus nos dá, é uma justiça que Deus nos dá, e nós devemos fazê-la também de forma especial diante de Deus, como alguém que busca servir a Deus.